E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rierson Bruno Assunção e esta é a quarta aula do nosso curso online sobre direitos e garantias fundamentais. Nós disponibilizamos este curso gratuitamente no Instagram e no YouTube. Pois bem, na última aula nós concluímos a análise do direito fundamental à vida. Falamos sobre questões teóricas e analisamos algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora iniciaremos o estudo do princípio da igualdade. Peço que os senhores peguem suas constituições e percebam que lá no início do artigo 5º está escrito: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Princípio da igualdade. Para que possamos iniciar o estudo do princípio da igualdade, é preciso que nós entendamos que ele possui duas facetas: a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal é aquela ideia de que o Estado deve tratar a todos igualmente. Ele não pode estabelecer distinções desarrazoadas. Todas as pessoas devem ser tratadas da mesma maneira. E existe a igualdade material. Mas o que seria essa igualdade material? Bem, se pudéssemos condensar em uma fórmula, em uma frase, em um dito, a igualdade material, nós nos reportaríamos àquilo que Rui Barbosa disse na oração aos moços, que foi um célebre discurso seu. Deve-se tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. O que isso quer dizer? Que socialmente as pessoas não são iguais, seja por questões financeiras, seja por serem portadores de alguma deficiência, questões assim. Então, nem sempre tratar alguém de forma igual vai garantir que no plano material se estabeleça essa situação de igualdade. Entendem? Então, para que se possa falar em igualdade nos termos da Constituição, é preciso que esteja presente a igualdade formal e a igualdade material. Ok, gente? Eu separei aqui alguns exemplos da questão da igualdade material, como previsto na Constituição. Vamos ver alguns artigos aqui que esclarecem um pouco esse assunto. Vamos, por exemplo, para o artigo 14. Peço que os senhores vejam lá o artigo 14. Caput. Que diz assim: a soberania será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Já percebemos aqui a igualdade presente, porque não existe mais o voto com valor diferente de acordo com a pessoa, como já existiu em outros momentos, ok? O valor do voto é igual para todos. Vamos ver outro exemplo lá no artigo 23. Peço que os senhores vejam o artigo 23 da Constituição. Mais especificamente, o inciso 2, temos lá: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Percebemos que aqui a Constituição assegura que a União, Estados, Distrito Federal e municípios cuidem da assistência pública, cuidem das pessoas portadoras de deficiência, ok? Prosseguindo, temos lá outro exemplo. Vamos para o artigo 206. Artigo 206 da Constituição, pessoal. 206, inciso 1. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Ok? Então, esses são só alguns exemplos. Existem vários ao longo da Constituição que se tentou assegurar a igualdade material. Ok? Entendido? Há que estar presente a igualdade formal e a material. Pois bem, temos lá, prosseguindo no artigo 5º, gente, nós temos lá no inciso 1º que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. É estabelecida também a igualdade entre homens e mulheres, obviamente, nos termos da Constituição. Então, veremos que existem algumas distinções. Nós temos, por exemplo, a distinção na questão do serviço militar obrigatório, que os homens são obrigados a cumprir o serviço militar, as mulheres não.
o artigo 5º, inciso 50, que deve-se estabelecer condições para que as presidiárias possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Existem algumas diferenças, mas como se percebe, são diferenças que nada mais estão fazendo além de tratar desigualmente pessoas desiguais, homens e mulheres, de maneira que seja assegurada essa igualdade material, ok? Então percebemos que todos são iguais perante a lei, mas devido a distinções por diversos fatores, deve-se tratar desigualmente para que se alcance essa igualdade material, ok? Bem, prosseguindo a respeito disso, falaremos um pouco sobre algumas questões, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal relativos ao princípio da igualdade. Houve uma decisão bastante polêmica relativa às cotas raciais. Foi a DPF 186, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 186. Nessa DPF 186, foi de 2012 esse julgamento, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a política de cotas raciais para a seleção de estudantes da Universidade de Brasília. O Supremo Tribunal considerou que se asseguraria, através desse sistema, a igualdade material. Não fugiria à regra de que todos devem ser tratados da mesma maneira perante a lei, considerando que as cotas raciais buscam fazer uma espécie de reparação histórica, como os negros sofreram tantos problemas, tantas agruras durante a escravidão e até hoje vem amargando essas consequências, as consequências de tudo isso que aconteceu. O Estado tem a obrigação de reparar o que está acontecendo para assegurar realmente essa igualdade material e permitir que as pessoas possam concorrer em igualdade real de condições, ok? Então o Supremo considerou constitucional a política de cotas raciais da Universidade de Brasília. Lembre-se, a DPF 186 considerou constitucional a política de cotas da Universidade de Brasília, ok? Outro caso de destaque também foi o do programa Universidade para Todos, que é um programa que possibilitou às pessoas de baixa renda conseguirem bolsas parciais e integrais nas instituições de ensino superior privadas. Este advogado e professor que vos fala é filho desse programa, Universidade para Todos. Eu obtive uma bolsa integral para cursar meu bacharelado em Direito e aqui estou dando aula para vocês e advogando já há alguns anos, ok? Bem, o que aconteceu nesse caso do ProUni? O Supremo também em 2012, assim como na DPF 186, julgou constitucional o programa Universidade para Todos. Ele considerou que foi cumprido o artigo 205 da Constituição, que diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Considerando esse dever do Estado e esse dever de assegurar a igualdade material, o Supremo considerou que não há uma distinção desarrazoada. É justamente uma forma de possibilitar que pessoas de poucos recursos, pessoas que estão em camadas mais baixas, assim, digamos, né, da sociedade, que não tem tanto dinheiro, tem problemas financeiros, possam estudar em instituições que elas jamais poderiam estudar sem essa ajuda do Estado, sem esse auxílio. Então, o Supremo considerou que era muito importante para o cumprimento desse dever do Estado de garantir a educação, ok? Então, julgamento do ProUni ele foi considerado constitucional na ação declaratória de constitucionalidade 19, certo? Só recapitulando as duas decisões até agora. A DPF 186, cotas raciais na Universidade de Brasília, consideradas constitucionais,
e a Ação Declaratória de Constitucionalidade, ADC 19, Programa Universidade para Todos, considerado constitucional. Bem, outra distinção, digamos assim, que também foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal e que também foi considerada constitucional, foi a Lei Maria da Penha. Questionou-se o tratamento diferente na Lei Maria da Penha, a diferença entre homens e mulheres, e acabou que o Supremo considerou também constitucional a Lei Maria da Penha, como não poderia deixar de ser, ok? Então, o número dessa ação direta de inconstitucionalidade, foi um ADI, é 4424. Ela deu interpretação conforme os artigos 12, inciso 1 e 16 da Lei Maria da Penha para declarar a natureza incondicional da ação penal em caso de crime de lesão, pouco importando a extensão desta praticada contra a mulher no ambiente doméstico. Ok, gente? Então, recapitulando lá, 3 decisões sobre as quais falamos relativas ao princípio da igualdade. Vamos lá. A DPF 186, Cotas Raciais da Universidade de Brasília, ADC 19, Programa Universidade para Todos, e a ADI 4424, Lei Maria da Penha, ok? Guardei esses números para vocês lembrarem. Certinho, gente? Bem, isso é o que tínhamos para trazer sobre o princípio da igualdade. Vamos agora prosseguir e falar sobre o princípio da legalidade. Vamos voltar lá para o artigo 5º da Constituição, inciso 2, que diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse acho que todo mundo conhece. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Princípio da legalidade. Ok, pessoal? Esse princípio, ele não é novidade nas legislações, na legislação brasileira, na legislação mundial, né? O princípio da legalidade existe, foi pensado há muito tempo, e ele já estava na Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, do homem e do cidadão, perdão. Lá no artigo 4º, a liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites, senão os que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Lembrem-se daquela questão que eu falei dos deveres fundamentais. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, já falava sobre esse princípio da legalidade. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Prosseguindo. É preciso atentar para uma diferenciação entre esse princípio da legalidade. É uma coisa muito importante essa diferenciação, gente. O princípio da legalidade é diferente para o particular e para a administração pública. O que é que isso quer dizer? Que para o particular vigora a autonomia da vontade. Nós particulares podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, certo? Particular, autonomia da vontade. Posso fazer tudo que a lei não proíba. Mas a administração pública é tratada de forma diferente. A administração pública não pode fazer tudo aquilo que ela quer. A administração pública faz aquilo que a lei permite, aquilo que a lei manda ela fazer. Entendem a diferença? Para o particular vigora a autonomia da vontade e ele pode fazer tudo que a lei não proíba, mas a administração tem que fazer aquilo que a lei manda, aquilo que a lei permite, ok? É o que chamamos de legalidade estrita. Certinho, pessoal? Então, por hoje era isso. Concluímos a análise dos princípios da igualdade e legalidade. Na próxima aula continuamos, tá bom? Obrigado a quem assistiu. Quem tiver dúvida é só entrar em contato comigo. E até a próxima. Tchau, tchau.